aí, turma, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quinta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos 8 jogos rolando ontem, né? Foi uma rodada bem boa, né? Tivemos algumas coisas bem interessantes acontecendo. Tivemos a volta do Devin Booker, tivemos o LeBron metendo triple-double, tivemos game winner do Banqueiro, Damian Lillard teve um ótimo jogo ontem também. Foi uma rodada boa e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um dos jogos e irei trazer todos os destaques. Antes, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se der, se inscreve aí no canal, que também vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá. Começando com a vitória do Dallas Mavericks contra o Washington Wizards. O Dallas não teve nenhuma dificuldade para vencer ontem. O Luka teve um jogo muito bom. O Tim Hardaway teve uma excelente produção saindo do banco. Excelente produção saindo do banco. Foram 31 pontos e 7 bolas de 3 para o Tim Hardaway ontem. Ontem, ele se tornou o primeiro reserva a atingir a marca de 200 pontos nessa temporada, cara. Tim Hardaway tem sido um dos melhores reservas da NBA nesse começo de temporada. Jogou muito bem, o Luka teve 26 pontos, 10 assistências, e o Dallas garantiu sua 9ª vitória, 130-117. Já o Washington Wizards chegou à sua 9ª derrota na temporada. Knicks e Hawks fizeram um jogo muito bom, tá? Foi um jogo bem pegado. E o Knicks conseguiu vencer por 116-114, graças ao Julius Randle e ao Jalen Brunson, que foi muito decisivo, cara. Foi muito decisivo. Ó, o Atlanta não teve um bom primeiro quarto, né? O Hawks tijolou tudo no primeiro quarto, nada caiu pro Atlanta. E o Knicks conseguiu capitalizar bem em cima disso, contra-atacou bem. O Julius Randle teve uma ótima produção no primeiro quarto, foram 14 pontos marcados, e o Knicks fechou o primeiro período vencendo por 11. No segundo quarto, o Hawks melhorou, né? A bola de 3 começou a cair, Bogdanovic e Saddiq Bey vieram super bem do banco, e o time cortou a diferença para apenas 1 ponto antes do intervalo. No terceiro quarto, o Knicks conseguiu abrir 2 posses de vantagem graças ao Julius Randle e ao bom desempenho que o time teve ali no perímetro. Só que no quarto período, a Atlanta pressionou, né? A Atlanta botou pressão e chegou nos 4 minutos finais vencendo por 2 pontos. E aí foi onde o Jalen Brunson apareceu, né? O Jalen Brunson não estava fazendo um grande jogo, ele estava sendo até bem marcado pelo Atlanta, só que no clutch time, o Brunson foi fantástico. Faltando 3 minutos, ele matou uma bolaça de 3 que colocou o Knicks na frente. O DeJounte Murray chegou a colocar o Hawks na liderança ali nos minutos finais, só que faltando 20 segundos, o Jalen Brunson matou uma bolaça no mid-range que matou o jogo, né, cara? O Knicks garantiu sua 6ª vitória na temporada e a Atlanta sua 5ª derrota, né? O Jalen Brunson foi o cara que decidiu o jogo, só que na minha opinião, o melhor jogador em quadra foi o Julius Randle, cara. O Randle teve um jogaço, 29 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 12 de 24 no field goal. Vimos ontem um Julius Randle muito produtivo e muito eficiente. É desse Julius Randle que o Knicks precisa, cara. É desse Julius Randle. As críticas que eu faço ao Julius Randle são por conta da falta de consistência dele. O Julius Randle é um cara que consegue ter atuações como essa que ele teve ontem. Ele é um cara capaz de colocar um jogo assim no bolso. Só que o grande problema é que ele não faz isso de forma consistente. Sabe, ele tem um jogo muito bom,
E depois ele engata uma sequência de 3, 4 jogos horríveis, tijolando tudo, tomando péssimas decisões. Então, é desse Julius Randle que o Knicks precisa. Do Julius Randle de ontem. Se ele jogar assim todas as noites, o Knicks é um time que briga por mando de quadra, porque o Randle é um cara diferente, é um cara que tem muito recurso. O ponto, né, a questão é ele ser consistente. É ele ser consistente. Pelo lado do Hawks, vale destacar o banco, né? O banco do Atlanta ontem foi super bem, né, cara? Foram 55 pontos dos reservas, sendo que 28 foram só do Bogdanovic, que é assim como o Tim Hardaway do Dallas. Ele está sendo também um dos melhores reservas nesse começo de temporada. A briga pelo Sixth Man of the Year promete ser muito boa, tá? Promete ser muito boa. No Knicks, o Immanuel Quickley é outro cara que pode levar esse prêmio. Então, essa disputa pelo Sixth Man vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. E hoje eu colocaria o Tim Hardaway, colocaria o Bogdanovic, colocaria o Immanuel Quickley aí na briga, né? São jogadores que têm tido um grande impacto saindo do banco. Grande vitória do Knicks, 116-114. Milwaukee Bucks e Toronto Raptors se enfrentaram ontem e mesmo sem o Giannis, o Bucks venceu por 128-112 e o cara dessa vitória foi o Damian Lillard. O Damian Lillard, ele precisava dar uma resposta ontem, né? O Lillard, ele vinha, né, de jogos ruins, de atuações bem ruins, e ontem ele conseguiu responder, né? O Damian Lillard teve uma ótima atuação, foram 37 pontos, 13 assistências, 9 de 18 no field goal e 4 de 10 no perímetro. Lillard jogou demais, cara. Tomou excelentes decisões, muito calmo no ataque, organizou super bem o ataque do Bucks. Cara, jogaço do Lillard. Jogaço, uma das melhores atuações dele nessa temporada. Vale dizer que ele teve uma baita ajuda do Malik Beasley, tá? Malik Beasley ontem, 30 pontos, 8 de 11 na bola de 3. Malik Beasley ontem jogou pra caramba. Eu já falei aqui no canal que eu não gosto desses dois jogando juntos no time titular. Para mim, o Malik Beasley tinha que ir pro banco, pro Bucks dar uma melhorada ali na parte defensiva. Mas é inegável que quando esses dois estão quentes, o ataque do Bucks atinge um outro nível. Então, mesmo eu não gostando dos dois juntos, o fato é que ontem eles fizeram total diferença e o Bucks chegou à sua 7ª vitória na temporada. Já o Toronto Raptors, o bom Toronto Raptors, hein, chegou à sua 6ª derrota. Grande vitória do Bucks, hein? Grande vitória do Bucks, jogando fora de casa, sem o Giannis. Parabéns, Milwaukee Bucks. Filadélfia encarou o Boston Celtics ontem e perdeu. Rapaz, Boston Celtics venceu Philadelphia 76ers por 117-107, mesmo desfalcado, hein? Celtics foi pro jogo ontem cheio de desfalque, o Porzingis não jogou, o Jaylen Brown não jogou, e mesmo assim o Celtics fez um grande jogo, cara. Um grande jogo. Ó, no primeiro quarto, vimos um Celtics muito sólido, muito bem na defesa, tomando ótimas decisões no ataque. O Jrue Holiday e o Derrick White comandaram muito bem o ataque do Celtics e o time fechou o primeiro quarto vencendo por 15. No segundo quarto, o Philadelphia conseguiu se recuperar. O Springer e o Robert Covington foram os grandes nomes dos Sixers no segundo quarto. Os dois lideraram umas 2 runs ali do Philadelphia, que, né, fez com que o time cortasse bem a diferença. E ali na reta final, o Sixers conseguiu assumir a liderança
e foi para o intervalo na vantagem. No terceiro quarto, quem brilhou foram as duas estrelas, né? De um lado, Joel Embiid teve um ótimo volume ali por dentro, conseguiu explorar bem o garrafão, e do outro lado, o Jason Tatum executou ótimas jogadas, conseguiu algumas big plays ali no terceiro quarto, e aí, né, o jogo ficou bem polarizado entre os dois. Só que o Philadelphia acabou desperdiçando muitas chances ali na reta final, o que permitiu com que o Celtics abrisse uma pequena vantagem e, né, o Celtics chegou no quarto período com 8 pontos de vantagem. No começo do quarto período, o Celtics teve ali alguns problemas para lidar com o Tobias Harris, né? O Tobias conseguiu pontuar bem. O Sixers foi bem agressivo, atacando ali o aro, né? O Sixers atacou muito bem por dentro, foi muito para a linha do lance livre, conseguiu quebrar o ritmo do Celtics, só que a partir do momento que o Drew Holiday e o Al Horford voltaram para a quadra, né? Voltaram dos seus, né, do seu descanso, aí as coisas melhoraram, né? O Celtics melhorou na defesa, o Embiid não fez basicamente nada no quarto período, não fez nada. Claramente o Embiid estava morto ali no quarto período, o cara estava muito cansado. E aí, cara, a gente sabe, quando o Embiid tá cansado, ele não joga nada, né? Isso é algo que acontece com o Embiid desde sempre. Sempre que o Embiid chega esgotado no quarto período, ele não rende. E aí, sem ter o Joel Embiid bem, ali na reta final, o Philadelphia começou, né, a tomar pressão do Celtics e com uma bola de 3 do Derek White no último segundo, o Celtics garantiu a sua vitória, né, cara? O Celtics venceu 117-107, foi a 9ª vitória do Celtics na temporada. Já o Philadelphia chegou à sua 3ª derrota. Destaques aqui do Celtics: Jason Tatum, foram 29 pontos, 8 rebotes e 6 assistências para o Jason Tatum. Grande jogo do Tatum. Jogou nível MVP, né? Jogou nível MVP. Derek White, que na minha opinião foi o melhor jogador da partida, meteu 27 pontos e distribuiu 5 assistências. Jogou muito bem. Drew Holiday, 18 pontos, 10 rebotes e um ótimo desempenho defensivo. E o vovô Horford também foi um destaque. Foram 14 pontos, 8 rebotes, 5 blocos e 4 bolas de 3 para o velho. E é importante destacar o excelente trabalho que o Horford fez defendendo o Embiid. O Embiid, em média, tenta 21 arremessos por jogo. É a média dele. Ontem, o Horford limitou o Embiid a apenas 16 arremessos tentados. 16. Foi um grande jogo do Horford, grande jogo defensivo do Horford, que não é à toa, né? Que é chamado, que é conhecido como o Embiid Stopper. É o cara que sempre para o Joel Embiid, e ontem não foi diferente. O Embiid terminou o jogo com 20 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, mas, para mim, além, né, dele ter sofrido com o Horford, ele sofreu muito com, né, o desgaste dessa sequência de jogos, cara. Claramente ontem o Embiid sentiu cansaço. Claramente. Não duvido nada do Philadelphia poupar o Embiid no próximo jogo, porque ontem ficou nítido que ele estava cansado. Tyrese Maxey não foi o melhor jogo, né, do Maxey na temporada, foi um jogo abaixo, né, foram 20 pontos para ele. É abaixo porque o Maxey é um cara que, de forma recorrente, tem metido 25, 26 pontos. Então, ontem dá pra gente dizer que foi um jogo abaixo do Maxey. Quem jogou muito bem foi o DeAnthony Melton, né? O Melton terminou o jogo de ontem com 5 bolas de 3, mas não foi o suficiente para o Philadelphia vencer o Celtics. Orlando Magic venceu o Chicago Bulls por 96-94, graças a um game winner do Paulinho, cara. Paulo Banchero ontem meteu um baita de um game winner para cima do Caruso e deu a vitória para o Magic. Ó, bebam água, inclusive, tá? Tempo quente
tem que beber água. O primeiro quarto do jogo foi bem equilibrado, tá? Foi bem equilibrado, bem pau a pau, só que no segundo quarto, o Magic simplesmente atropelou, cara. Orlando meteu uma parcial de 29-12 no segundo quarto e foi pro intervalo com uma vantagem bem tranquila. No terceiro quarto, o Bulls conseguiu se recuperar e no quarto período, o time conseguiu empatar, faltando 7 segundos por conta, né, de uma bolaça de 3 do Zach LaVine. Só que na última posse, o Paolo Banchero chamou o Caruso para o post e com um fadeaway lindo, ele garantiu a vitória do Orlando, sexta vitória do Magic na temporada, campanha 6-5. Já o Chicago Bulls, que, ao que tudo indica, vai iniciar o seu processo de reconstrução em breve. Zach LaVine vai ser trocado. Chicago chegou à sua oitava derrota, campanha 4-8. Destaque foi o Paolo Banchero com 17 pontos, meteu o game winner e nos últimos 3 minutos do jogo ele foi responsável por 7 pontos do Orlando Magic. Sacramento Kings encarou Los Angeles Lakers e com um show de Domantas Sabonis e De'Aaron Fox, o Kings venceu por 125-110, mesmo com LeBron metendo um senhor triple-double, hein? Mesmo com o triple-double do velho, o Lakers não conseguiu vencer, até porque ontem Anthony Davis e Austin Reeves federam no jogo, tá? Jogo podre dos dois ontem. O velho não teve ajuda. Ó, Sacramento começou o jogo com um ritmo muito forte, né? O time teve um volume muito bom ali no perímetro. Foram 6 bolas de 3 convertidas só no primeiro quarto. E em 10 minutos, o Kings conseguiu colocar 20 pontos de vantagem. E é importante lembrar, que esse jogo foi em Los Angeles, tá? O Lakers jogou em casa e mesmo assim foi atropelado pelo Kings no primeiro quarto, cara. Atropelado. O Lakers normalmente começa os jogos na marcha lenta, só que, velho, ontem foi impressionante. Impressionante, cara. O Lakers demorou demais para reagir. O Lakers só foi reagir na reta final mesmo. Que aí conseguiu diminuir o prejuízo para, né, 38-25, né? Chegou a perder por 20, mas fechou ali perdendo por 38-25. No segundo quarto, o Kings controlou muito bem o jogo, né? O Sabonis deitou e rolou ao lado do De'Aaron Fox, e Sacramento foi para o intervalo vencendo por 72-59. O Kings conseguiu segurar 13, 15 pontos de vantagem durante os primeiros 5 minutos ali do terceiro quarto, até que depois de uma run de 21-10, o time meteu 24 de vantagem. E ali no quarto período, apesar do Lakers ter ameaçado uma reação, né, o Lakers conseguiu uma run de 30-15, cortou para 9 pontos, faltando 3 minutos. Apesar disso, o Kings não se desesperou, não entrou em pânico e controlou muito bem o jogo até o final e garantiu a sua sexta vitória na temporada e tirou a invencibilidade do Lakers em casa. O Lakers ainda não tinha perdido em Los Angeles, mas ontem sofreu sua primeira derrota em casa para o Kings, que, né, tem acumulado muitas vitórias contra o Lakers nos últimos jogos. Dos últimos 14 jogos entre Kings e Lakers, o Kings ganhou 10. Então, temos aí uma soberania nesse confronto, né? Temos aí uma soberania. Destaques do Kings: De'Aaron Fox, 28 pontos, jogou muito bem. Domantas Sabonis foi o grande nome do jogo, foram 29 pontos, 16 rebotes e 7 assistências, que é um dado interessante. Domantas Sabonis nunca perdeu pro Anthony Davis. Sempre que o Sabonis encarou o Anthony Davis, ele ganhou o jogo, hein? E ontem, assim, foi uma diferença brutal entre os dois. Sabonis,
29 pontos, 16 rebotes, 7 assistências. E o Anthony Davis, 9 pontos e 9 rebotes, pô. Cara, foi um jogo horroroso do AD. Horroroso. Um dos piores jogos que eu já vi do Anthony Davis. Um dos piores jogos, tranquilamente. Vale destacar também o Kevin Huerter, que tem jogado muito bem pelo Kings, né? Os últimos jogos do Huerter foram muito bons e ontem foram 28 pontos e 6 bolas de 3. Jogaço do Huerter e grande vitória do Kings, né, cara? Kings completo é outra parada. É outra parada. O Kings sofreu demais com a ausência do De'Aaron Fox, que se lesionou num jogo contra o próprio Lakers, né? Foi contra o próprio Lakers. Kings sentiu muita falta dele, só que com ele e com todo mundo saudável, o Kings é um time bem difícil de ser batido, cara. Um ataque muito produtivo, muito rápido. É outra parada. É outra parada. O único que se salvou no Lakers ontem foi o LeBron, né, cara? 28 pontos, 11 assistências, 10 rebotes. Foi o triple-double de número 108 do LeBron na carreira. Ele se tornou o segundo jogador mais velho a conseguir anotar um triple-double e ele entrou no top 5 no quesito, né? O LeBron é o quinto jogador com mais triple-doubles na carreira. Ele superou o Jason Kidd, cara. Grande jogo do LeBron, fez o que deu, mas não foi suficiente. Lakers sofreu sua sexta derrota, campanha 6-6. Cleveland Cavaliers encarou o Portland Trail Blazers e sem muita dificuldade venceu 109-95, né? O Cavs dominou de ponta a ponta, não teve dificuldades. Donovan Mitchell teve mais um jogo de mais de 30 pontos, foram 34 pontos para o Donovan Mitchell ontem, e o Evan Mobley ajudou, né? Foi um dos melhores jogos ofensivos, né, do Evan Mobley na temporada. Foram 21 pontos, 12 rebotes e 3 blocos para ele. Cleveland chegou à sua quinta vitória na temporada, campanha 5-6, e o Blazers chegou à sua oitava derrota, campanha 3-8. E para fechar, vou só passar por cima de Suns e Wolves, né? Porque tem vídeo no canal analisando esse jogo. Então, se você quiser uma análise mais profunda, é só dar uma olhadinha no vídeo que eu soltei mais cedo. Passando por cima, Phoenix Suns venceu 133-115, Devin Booker voltou de lesão, infelizmente o Bradley Beal segue fora, né? O Beal não jogou ontem por conta de uma dor nas costas, e o engraçado é que ele tinha jogado antes, né? Tava jogando, né? Todo mundo tava na expectativa de ver o Big Three, mas infelizmente ontem o Bradley Beal ficou fora, não vimos o Big Three, mas vimos um Devin Booker voltando muito bem de lesão, né? O Booker logo no primeiro quarto mostrou que tava zero bala, né? Jogou pra cacete no primeiro quarto, ele foi o responsável por 9 dos 14 primeiros pontos que o Phoenix Suns marcou no jogo, né? O Phoenix conseguiu desgarrar ali na reta final do primeiro quarto, com o Okogie entrando bem, com o Kevin Durant explorando bem situações de mano a mano, né? Conseguiu abrir ali 6 pontos de vantagem. No segundo quarto, o ataque do Phoenix acabou com o Minnesota, que claramente sentiu o back-to-back. Minnesota tinha jogado contra o Warriors antes de jogar contra o Phoenix ontem e sentiu o back-to-back, né? O Minnesota claramente cansou e não aguentou o ritmo do Phoenix Suns no segundo quarto. O Phoenix terminou a parcial vencendo por 41-25 e foi para o intervalo vencendo por 76-54, né? Phoenix Suns amassou. No terceiro quarto, KD e Booker chegaram a 26 pontos cada um, e o Phoenix abriu 110-82. E no quarto período, apesar do Minnesota ter começado bem, com uma run de 15-5, o Phoenix Suns fechou o jogo com muita tranquilidade e garantiu a sua quinta vitória na temporada, campanha 5-6. Já o Minnesota chegou à sua terceira derrota, campanha 8-3. Destaques da vitória do Phoenix, Booker e Durant, né? Devin Booker, 31 pontos, 12 de 22 no field goal, grande jogo do Booker. Kevin Durant, também 31 pontos, 11 de 15. Os dois combinaram para 62 pontos. Como eu disse,
O Minnesota sentiu back-to-back, sentiu cansaço, mas isso não muda o fato do Phoenix ter marcado 133 pontos, 133 pontos na melhor defesa da NBA. Mesmo cansado, o Minnesota ainda tinha a melhor defesa da NBA e tomou 133 pontos. Isso só mostra o quão forte esse ataque do Phoenix Suns é com o Devin Booker em quadra. O Devin Booker faz muita diferença. Eu falei no vídeo de ontem, né? Na verdade, não de ontem, porque ele foi postado hoje de madrugada. Vocês entenderam? Eu falei na análise desse jogo que o Devin Booker, ele facilita demais a vida do Durant. Facilita demais, porque além do Booker ser um ótimo scorer, ele é um passador muito bom e é um cara que atrai a marcação. E a partir do momento que a marcação foca no Booker, o Durant tem liberdade. E aí, meu amigo, um cara do nível do Durant com liberdade, não tem jeito, cara. É fatal e é por isso que o Booker ele é tão importante para esse Phoenix. Esse time só funciona com o Devin Booker. E ontem isso ficou muito claro. Grande vitória do Phoenix Suns. Grande vitória do Phoenix. Bom, meus amigos, é isso, né? Esses foram os jogos que rolaram ontem. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E se você ainda não tem o NBA League Pass e quer assinar, é só usar o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, porque usando esse link, você consegue o League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo desta temporada. Temporada boa, né? Temporada começando muito bem. É isso, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.